Querido diácono, amados irmãos e irmãs presentes aqui na nossa Igreja Matriz de Paulo VI, quero também acolher com carinho você que nos acompanha aí na sua casa, talvez no seu trabalho, no automóvel, talvez num leito de hospital. Quero dizer para todos a alegria do meu coração de ver novamente a nossa igreja repleta de pessoas para participar deste cerco. Ontem eu dizia que celebrar o cerco de Jericó é celebrar um tempo de vitória de Deus na nossa vida. Vitória que Ele já nos deu. Deus transforma terreno de derrota em território de promessa. Só que esta promessa já foi cumprida em Jesus Cristo. Por isso hoje, na festa da apresentação de Jesus no templo, quando Maria e José, para cumprir a lei de Moisés, eles pegam um menino nos braços e vão até o templo. Preste atenção. Muitas pessoas boas dizem assim: eu não preciso ir na igreja, eu rezo em casa. É importante a tua oração em casa, viu? É importante e necessário você rezar na tua casa. Rezar o terço, pegar o teu livrinho de oração, caindo os pedaços, porque os antigos têm aqueles devocionário caindo os pedaços. É importante você rezar as tuas devoções. Muito importante. Mas saiba, existem coisas que na tua casa você não recebe. O ensinamento que a igreja nos dá, você só recebe no templo, na igreja. A Eucaristia que você comunga, você só comunga na igreja. Você não recebe Eucaristia em casa, salvo os enfermos. Quando o padre, por autorização, concede ao ministro levar comunhão para os enfermos, com a autorização do padre. Por isso, Deus quis que nós fôssemos igreja, para mostrar, irmãos, a importância disso. E Maria e José, os pais de Jesus, nos dão um exemplo. Eles pegam um menino no tempo previsto e vão ao templo apresentá-lo. Quando nós falamos apresentá-lo, nós podemos substituir por uma palavra sinônima que significa consagrar Jesus no templo. Nunca esqueça o dia que os teus pais te levaram a receber o sacramento do batismo. Ali você também foi consagrado a Deus. Hoje nós celebramos a festa da apresentação, que dependendo da região do país, tem um nome. A festa é a da apresentação, mas alguns celebram a festa da luz e celebram Nossa Senhora das Candeias, porque Nossa Senhora das Candeias é a Nossa Senhora da Luz. Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, de onde eu sou natural, lá se celebra Nossa Senhora dos Navegantes, a padroeira dos navegantes. Nós, no nosso cerco de Jericó, chamamos essa festa a festa do encontro. O encontro de Deus com o seu povo. Saiba, se você nesta noite não tivesse saído da sua casa e vindo para a igreja, esta festa do encontro não seria festa do encontro. Porque só existe encontro quando duas vontades se unem. A vontade de Deus sempre é vir ao encontro do homem. Agora, nem sempre a nossa vontade é encontrar-se com Deus. Às vezes a gente troca Deus, gente, por qualquer coisa, viu?
Que bom que você entendeu o que significa celebrar cerco de Jericó. Na festa do encontro, na festa da apresentação, na festa da luz, eu e você hoje somos convidados a tomar posse de tudo aquilo que o tema desta noite, do segundo dia do nosso cerco, nos convida a viver. Deus, quando entra na batalha, o impossível se curva. Preste atenção. Você sabe qual é a diferença de guerra e de batalha? Sim ou não? Eu já digo que não é a mesma coisa. Você sabe qual é a diferença de guerra e batalha? Sim ou não? Me responda. Muito bem. Se você não sabe, o padre vai dizer. A guerra, você pode ver, ela se dá num nível superior. A guerra, ela começa muito antes de lançar mísseis ou bombas. Ela se dá num plano superior. A guerra acontece por meio dos líderes, dos governantes, dos presidentes, dos reis, dos monarcas. A guerra, ela não se dá num plano inferior, ela se dá num nível mais alto, onde as pessoas determinam o início e não determinam o fim. Depois que começa uma guerra, meu filho, só Deus sabe quando termina. Quer um exemplo prático? A guerra da Ucrânia. Putin começou a guerra da Ucrânia há mais de 3 anos. Ele achou que ia ser rápido. Mais de 3 anos e a guerra ainda não acabou. Você consegue entender o que eu estou dizendo, sim ou não? A guerra tem início. O governante dá o início, mas o fim só Deus sabe. Se dá num nível superior. Por quê? Porque os governantes não vão para o campo de batalha. Eles ficam guardadinhos lá debaixo da moita. Enquanto os soldados, eles sim, vão e dão a vida. A batalha, ela se dá num plano inferior. Batalha, combate, conflito, tudo palavras sinônimas. Se dá no plano superior. Quando o soldado, armado de fuzil, de metralhadora, tanque de guerra, míssil, ele entra no campo da batalha. E ali ele derrama seu sangue. A primeira diferença, a guerra é o todo. Batalha são recortes da guerra, partes da guerra. Isso na realidade natural. No plano espiritual também é assim. No plano espiritual também existiu uma guerra. No nível superior. Quando Deus, o Senhor dos exércitos, o poderoso na batalha, aquele que nós cantávamos no Salmo, vai lá. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. A guerra Deus venceu. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. A guerra no plano espiritual Deus já venceu. Por isso, celebrar cerco de Jericó é celebrar a vitória de Deus na nossa vida, contra todo o mal, contra todo o inimigo. Ai, padre, então por que eu sofro tanto? Por que eu tenho tanto problema? Por que tem doença? Por que tem morte? Por que tem traição na minha família? Por que o meu marido não é fiel no casamento, padre? Por que a minha esposa me abandonou? Por que o meu filho anda no mundo das drogas? Por que a minha filha está perdida no mundo? Dá mais que chuchu na cerca? Ah, porque tem que botar a periquita na gaiola, tem que fechar o trinco lá. Deus não tem culpa disso.
Preste atenção. Deus já nos deu a vitória. Quando Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz. Quando ouvimos na segunda leitura da carta aos Hebreus. Deus enviou o seu Filho, assumiu a nossa condição humana, se fez igual a nós em tudo, carne e osso, menos pecado. Mas Ele se fez pecado por nós. Aqui está a origem do teu sofrimento. O pecado. Primeiro, o pecado de Adão e Eva. Depois, o pecado que você e eu livremente cometemos. Viu? Preste atenção. Você não se faça de vítima. Ai, eu sou coitadinho. Ai, padre, não aguento mais. Me coloca no colo, padre. E canta nananenê. Uns baita de uns barbados que é colinho. Eu vou te dar colo, sim. Mas depois de uma bela surra de cinto. De chicote. Se fazendo de coitadinho. Saiba, se você sofre, é porque você escolheu trair a tua esposa, abandonar o teu lar. Você escolheu pegar aquele bendito copo de cerveja, de uísque, de pinga, porque aqui em Goiás é pinga. É aguardente. Água que o passarinho não bebe. Você escolheu. E depois vem querer culpar os outros por causa da tua dependência. Você precisa assumir a tua responsabilidade dos teus atos, viu? Por quê? Porque senão você nunca vai vencer uma batalha. A guerra Deus já venceu quando Jesus morreu na cruz e destruiu o demônio. A guerra no plano espiritual é entre Deus e o demônio. Deus já venceu a guerra. Agora, a batalha, eu e você temos que travar todos os dias. Tem um ditado que fala assim: nós temos que matar todo dia um. Tem gente que mata leão. Tem gente que mata rinoceronte, touro. Tem gente que tem que matar um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho que nem piu-piu. Todos nós estamos na batalha. Por quê? Porque na batalha sou eu que entro no campo de batalha. Sou eu que entro para combater. Mas Deus, Ele faz no campo de batalha que o impossível se curve, que o impossível se realize. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos? Você sabe? Hein, Dona Maria? Sabe? Saber a gente sabe, padre. O difícil é fazer. Por isso, celebrar cerco de Jericó é receber de Deus os caminhos para que nós possamos, de fato, não vencer a batalha, mas tomar posse da vitória que Deus nos deu da guerra. Não sei se você sabe, tem um ditado popular que diz assim: nós perdemos a batalha, mas não perdemos a guerra. Por quê? Porque a guerra Deus já venceu. Se você perdeu a batalha aqui, levanta e, como diz a música, sacode a poeira e dá volta por cima e começa outra. E Deus vai te honrar se você for fiel, se você cumprir os seus mandamentos, se você fazer como Maria e José, que no Evangelho pegaram o menino e foram ao templo. Para fazer o quê? Para cumprir a lei. Para fazer aquilo que Deus determinou. Não sei se você lembra, ontem eu dizia, a poderosa arma que Deus nos dava para o cerco de Jericó, qual era mesmo? Qual era mesmo, igreja? Obediência. Eu pergunto, quem aqui obedeceu a ordem que Deus nos deu quando chegou em casa? O que você fez? O que você fez quando chegou em casa? Quem chegou em casa, abriu a porta e entrou com um pé? Qualquer pé! Qualquer pé! Ai, eu entrei com o pé direito.
Isso aí é superstição. Ontem nós renunciamos superstição. Só que você não tomou posse dela. Vergonha. Gente, preste atenção. Como nós precisamos renunciar a essas bobagens. Ai, hoje eu não vou sair, porque o meu horóscopo falou que vai cair um raio na minha cabeça. Mas tomara que caia mesmo. Para você parar de ler horóscopo. Ainda mais que o meu signo é virgem. Pelo menos num signo, né? Pelo menos num signo é virgem. Porque o resto tudo, Deus me livre. Pare com essas bobagens. Ai, eu tenho que entrar com o pé direito. Eu tenho que entrar com o pé esquerdo. Não! Se você entrar com o pé direito, se você entrar com o pé esquerdo, se você entrar dando pulinho e entrando de costa, não interessa. O que interessa era você abrir a porta da tua casa e dizer: a paz esteja nesta casa. Eu abençoo a minha família. Quem fez isso? Não me responda. Porque eu já vi gente colocando a mão na boca. Ah! Vergonha. Vai ter trabalho dobrado hoje. Vai ter trabalho dobrado. Hoje, quando você chegar, você que não fez, você vai fazer. A paz esteja nessa casa. Deus abençoa a minha família. Quem não fez isso ontem, vai fazer hoje. E quem fez, padre, você vai fazer todos os dias. Não adianta você aprender uma coisa num cerco de Jericó e fazer só porque o padre está ensinando. Está te cutucando, está te toreando. Não. O que eu estou trazendo para vocês é um ensinamento para a vida inteira. Imagina, todo dia você chega e diz: a paz esteja nessa casa, eu abençoo a minha família. O que é que Jesus disse para os discípulos? Em toda casa que entrardes, dizei: a paz esteja nessa casa. Se ali mora um amigo da paz, a paz voltará para você. Se ali não mora o amigo da paz, a paz volta para você. Se mora, repousa sobre aquela casa. Gente, se todo dia você entrar e dizer: a paz esteja nesta casa, mesmo que a tua casa esteja cheio daquelas pessoas abençoadas, para não dizer o contrário, a tua casa será abençoada. Você consegue entender o que o padre está dizendo? Eu pergunto, quantas vezes você entra e sai da tua casa? Mais ou menos, por dia. Quantas vezes? Uma? Muitas. Imagina toda vez que você entra: a paz esteja nessa casa. A paz esteja nessa casa. A paz esteja nessa casa. Não tem como o mal ficar ali. Não tem. E se existe algum mal, ele vai embora. E isso não tem nada a ver com teu marido e com tua esposa, viu? Porque tem gente que não gosta. Tem gente que você diz: bom dia, e ela se vira e diz: só se for para você. Mas nós temos que abençoar. Por quê? Porque Deus, Ele, quando entra na batalha, o impossível se curva, para que eu e você sejamos vitoriosos. Você sabe o que significa a palavra impossível? Hoje eu passei o dia inteiro rezando, meditando, atendendo confissão, aconselhamento na parte da manhã, e Deus me disse: a palavra impossível refere-se a algo que não pode existir. Algo que não pode acontecer. Algo que não pode ser realizado. Algo inviável. Algo incapaz de se concretizar. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida financeira, profissional, familiar, nos relacionamentos, nós nos deparamos com o impossível. Quantas vezes uma realidade de doença
de enfermidade, nós nos deparamos com algo que nós não podemos realizar. Algo impossível é algo que você não pode fazer. Mas nunca esqueça, em Lucas capítulo 1, versículo 37, depois que o anjo Gabriel foi ao encontro de Maria e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, tu serás mãe do Salvador. Maria diz: como acontecerá isso se eu não conheço homem? Humanamente, mulher não fica grávida sem um ato conjugal. Fica, sim ou não? Por isso, cuidado, viu? Cuidado você que come a sobremesa antes da refeição. Cuidado você que no namoro tem prática sexual. No noivado tem prática sexual. Você que está só conhecendo já tem vida de casado. Cuidado, porque todo ato conjugal você corre o risco de engravidar. Viu, menina? Depois não sabe. Ai, não sei como é que foi isso. Não sabe? Quer que eu te conte como é que foi? Se foi embaixo da figueira ou se foi atrás da moita? Malandra. Maria sabia. Como que eu vou ser mãe se eu não tenho homem? Eu não tenho prática sexual, se eu sou virgem. O anjo vai dizer: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá. Lucas 1:37 vai dizer: porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Preste atenção. Se Deus permitiu que Maria ficasse grávida, sem ter a colaboração de um homem, não teve espermatozoide. Cientificamente, a gravidez de Maria se deu somente com o óvulo feminino. Não teve espermatozoide, não teve participação de um homem. Isso é algo impossível de acontecer. Impossível. Eu pergunto: você tem um impossível na sua vida? Quem tem, levanta a mão. Sobre qualquer coisa, viu? Não precisa ser por causa de filho. Você tem um impossível? Algo que você precisa tanto e não acontece? Saiba, aquilo que é impossível para você, para Deus não é impossível. Deus, Ele pode realizar um milagre na nossa vida. Irmãos, quem tem o impossível, preste atenção no que eu vou dizer. Você já tem a matéria para o milagre acontecer. Porque milagre só acontece quando tem algo impossível. Se tem algo que você consegue fazer, você não precisa de um milagre. Você consegue fazer pelas suas forças. Impossível é para algo que nós não podemos fazer. Mas também, na realidade espiritual, o impossível é aquilo que os inimigos, os invejosos, as pessoas falsas, julgam quando gostariam de estar no nosso lugar. Não sei se você já aconteceu com você, de alguém dizer assim: eu não acredito que ela comprou essa casa. Eu não acredito que ele comprou esse carro. Eu não acredito que ela arrumou esse namorado. Eu não acredito que ele conseguiu passar no vestibular. Pessoas que aparentemente querem o teu bem, mas não querem. Elas duvidam do poder de Deus na tua vida. Irmãos, você acha que quando Maria apareceu grávida, aquele povo todo lá na cidade onde ela morava, não ficava dizendo: eu não acredito que ela está grávida. E ainda diz que é virgem. Humanamente isso não pode acontecer. Por isso é necessário a fé. A fé que realiza milagre. Lembra, Jesus vai dizer para aquele cego que foi pedir a cura: o que tu queres que eu faça? E ele dizia: que eu veja. Jesus falava: seja feito conforme
a tua fé. Não segundo a tua superstição. Aí eu vou entrar com o pé direito, aí eu vou entrar com o pé esquerdo, aí eu vou entrar de costa, aí eu vou entrar de frente. Fica com essa bobagem, você vai, no final das contas você vai ficar que nem um gaúcho. Aí bota aqui, aí bota ali os teu pezinho, porque fica nessa bobagem. E não tem fé. Hoje Deus quer realizar o impossível na tua vida, através da fé. Por isso, o livro do Êxodo, quem trouxe a Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 14, vai dizer assim para nós. Preste atenção, a palavra que Deus preparou para nós nesta noite. Quando Moisés, depois de conduzir o povo do Egito até as margens do Mar Vermelho, Moisés se depara com o mar à sua frente. Aquela muralha de água. E os inimigos atrás. O que Deus diz a Moisés? Preste atenção. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas, Êxodo 14, versículo 1. Dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar defronte deste lugar, perto do mar. A primeira condição para que Deus, entrando na batalha, faça o impossível se curvar, é esta: nós precisamos mudar de direção. Você não pode mais continuar caminhando no mesmo caminho. Você não pode mais ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Irmãos, tem gente que vem à missa todo domingo, mas continua com os mesmos pecados. Falando mal dos outros, julgando, mentindo, roubando, praticando adultério, vendo pornografia, masturbação, usando o nome de Deus em vão. Não muda de caminho. A primeira condição para que o impossível aconteça é nós mudarmos de caminho. Na linguagem espiritual, mudar de caminho significa conversão. Mudança de direção. É o que Deus diz. Diz ao povo de Israel que eles mudem de caminho. E talvez você vai dizer: ai, padre, é muito fácil falar para o senhor falar de mudar de caminho. O senhor é padre. Só que eu não nasci padre, viu? Tem gente que padre cai do céu. Acha que padre é ET. Está lá na estrela, daqui a pouco caiu, despencou, está aqui. Não, padre não cai do céu. Eu digo para você, meu irmão, o caminho da conversão não é fácil. De modo especial, para quem teve vida errada. Viu? E eu falo isso por experiência própria. Eu sempre falo assim: eu tenho 3 motivos, ou tinha 3 motivos para não ser padre. Primeiro, eu sou filho de pais separados. A minha mãe separou do meu pai, eu devia ter 1 ou 2 anos de idade. Por quê? Porque meu pai era alcoólatra. E por causa do alcoolismo, ele fazia da minha mãe saco de pancada. A minha mãe separou dele, primeiro por causa das agressões. Porque mulher nenhuma tem obrigação de ficar casada com um traste que fica batendo, viu? Mulher nenhuma. E saiba, se você é casado na igreja, se você separar desse abençoado que te bate, separar não é pecado, viu? Hashtag fica a dica. Se você é casado na igreja e separar do teu marido porque ele te agride, saiba, separar não é pecado. Pecado é você começar uma vida nova com outro homem. Aí você vai estar vivendo adultério. Você entendeu o que eu falei, sim ou não? E é você que decide. Não vem dizer: o padre Ágaro mandou separar. Eu não mandei.
Eu só estou dizendo, a minha mãe separou do meu pai porque ele agredia ela. Primeira condição. Qual foi a segunda? O meu pai, ele era músico. Viu? Mestre de bateria de escola de samba. O meu pai teve mais de 20 filhos fora do casamento. Não ri, respeita a minha história. Eu estou falando para não rir. Meu pai teve mais de 20 filhos fora do casamento. Tem condições de uma mulher suportar isso, sim ou não? Por que você acha que a minha mãe separou dele? Agressão. Depois, adultério. 20 filhos fora do casamento. Tudo isso por quê? Porque ele era músico. Cada dia ele estava numa cidade. Ele não conheceu os 20 filhos. Por quê? Porque onde ele ia, ele fazia um filho. E olha que ele não era bonito, ele era feio que dói. Imagina esses meninos aqui, ó. Abre o olho, viu? Abre o olho, Amaral. Pare de estar brincando. O problema não era ser músico. Tem músicos decentes. Era o meu pai que não prestava. Era o meu pai que não prestava. Depois, segundo motivo que eu não podia ser padre. O primeiro foi a família. O segundo, eu falei ontem, a minha avó era mãe de santo. Minha avó tinha um terreiro de umbanda, quimbanda e outras bandas. Igual esse que tem por aqui, ó. Que você vem na missa no domingo, mas vai lá tomar um passe. Pouca vergonha. Você não é católico, desculpa dizer, viu? Você que vem na igreja, você que é batizado, você que comunga, você que reza o terço, reza o rosário, e vai lá tomar um passe, fazer um ziriguidum, vai lá trancar a rua, fechar a porta. Ah, faça-me um favor, você não é católico. Porque o que eles fazem é contra aquilo que Cristo ensina. Você entende o que eu estou dizendo, sim ou não? E eu estou falando não por teoria. Porque a minha avó era mãe de santo e ela me criou para ser pai de santo. A minha avó me ensinou tudo no terreiro de umbanda e de quimbanda e de outras bandas. Tudo. Ela me levou no cemitério para fazer os sacrifícios para as entidades do cemitério. Você acha que as entidades do cemitério são entidades boas? Hein? Porque eles vão no cemitério de meia-noite. Imagina. Ai, vamos lá fazer o bem. Vamos lá pedir a bênção para uma pessoa. No cemitério, meu filho. A minha avó me levou na mata para oferecer oferendas para Jurema, para o caboclo, para o espírito do índio, para o 7 flecha, para o 6 flecha. A minha avó me ensinou e me levou no mar para oferecer oferenda. Tem uma mulher, como é que é o nome? A gente oferece oferenda no mar. Me esqueci agora. Ah, você sabe, é? Você sabe? Pouca vergonha. Ai, é manjar. Quer manjar o quê? Eu vou te manjar, isso sim. Minha avó me ensinou e me levar a oferenda para Iemanjá. Eu digo, gente, se somos nós católicos que vamos fazer algum evento na beira da praia, nós somos processados. Agora as pessoas vão lá e levam oferenda, e leva quindim, e leva suspiro, e leva flor, e leva bandeja, e joga tudo no mar, e polui todo o mar. Cadê o meio ambiente? Para eles está tudo certo. Vai você, católico, fazer alguma coisa na beira da praia para você ver o que acontece. Minha avó me ensinou a fazer tudo isso na beira da praia. Minha avó me levou para fazer trabalhos em encruzilhadas. Cruzeiro aberto, cruzeiro fechado. Você sabe qual é a diferença do cruzeiro aberto e do cruzeiro fechado? Sim ou não? Um é aberto, outro é fechado.
É muito simples. Um é aberto, o outro é fechado. Minha avó me formou para ser pai de santo. Eu nunca pensei em ser padre. Terceiro e último motivo. Por que Deus me chamou para ser padre? Porque a minha mãe e o meu pai de criação, meu padrasto, eu tinha 12 anos, nós construímos um motel. A minha família era dona de motel. M-O-T-E-L. Não hotel, motel. Você sabe a diferença de um e de outro? Sim ou não? Quem sabe a diferença, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Vocês não vêm se fazer de salame aqui, viu? Já foram lá mais de 1000 vezes, lá naquele que tem na entrada da cidade, não se bobeando. Levanta a mão. Quem sabe a diferença de hotel e motel? Muito bem. Como é que é teu nome? Daniela. Qual é a diferença de hotel e motel? Vamos. Você levantou também. Qual é a diferença? Vamos, não tem escape. Qual é a diferença? Quem sabe diz aí. Oi, como é que... Oi? Ela disse, tá, qual deles? Um é para pernoitar. Qual é esse? Motel é para pernoitar. O outro é para permanecer. Ok. Quem mais? Qual é a diferença de hotel e motel? Rápido, que senão vai acabar meia-noite, que nem ontem. Qual é a diferença? O barbudo lá levantou a mão. Eu vi lá da frente. É você mesmo, já estou indo aí, você. Não olha para trás, não. É tu mesmo, meu filho. Você levantou a mão? Levantou. Ah, pensa que eu tenho um olho de raio-x. Qual é a diferença? Eu não sei o que é isso aí. Eu tenho que escutar, eu não quero saber de mão. Para quê? Oh, muito bom, pô, perfeito. Como é que é teu nome? Deus abençoe, Walter. O Walter diz que no hotel, você vai para dormir. Eu vou ficar aqui em cima para todo mundo ver. Hotel, você vai para dormir. No motel, você vai para... O que é isso aqui? Vocação de tatu? Ele disse que no motel você vai para namorar. Preste atenção, gente. Como a gente tem a mente poluída. Todos temos a mente poluída. Por quê? Porque a diferença de hotel e motel está na primeira letra, na consoante. Motel é com M, hotel é com H. Todo mundo é igual a Dona Bela da escolinha do professor Raimundo. Só pensa aquilo. A minha família construiu um motel, uma casa de pecado. Eu tinha 12 anos de idade. Eu descobri a sexualidade no estabelecimento comercial da minha família. Eu prefiro falar assim do que ficar falando motel toda hora.
No estabelecimento comercial da minha família, eu descobri a vida desregrada da sexualidade. Pornografia, porque era eu que ia lá consertar o Cine Privé, o vídeo pornográfico. Aquilo que você tem no celular hoje, há 40 anos atrás, você não tinha. Você tinha que ir para um motel para ver um Cine Privé, ou alugar uma fita VHS. Hoje você tem um telefone, viu? E você dá o teu telefone para o teu filhinho, para ele ficar quieto. Você sabe o que ele está olhando? Aquele abençoado. Viu, Gabriel? Nem sei se o Gabrielzinho está aí. O Gabriel está aí? Ontem eu falei com o Gabriel. Hoje ele não está, graças a Deus. Ah, está aqui! Eu que te pegue com o celular na mão, Gabriel. Que eu vou bater na tua mãe. Porque é ela que deu. Pornografia, eu descobri no estabelecimento comercial da minha família. Sexualidade desregrada, eu descobri no estabelecimento comercial da minha família. Vida de bebida, de droga, eu descobri no estabelecimento comercial da minha família. Preste atenção, a gente pensa que todo mundo que vai no motel vai só para praticar sexo. Não. Há 40 anos atrás, muitas pessoas iam para usar drogas, porque não era permitido. Não era tudo liberado que nem hoje, que você está ali na esquina e está puxando o teu baseado, viu? Está cheirando a tua carreirinha. Não, há 40 anos atrás, a polícia te pegava, você ia preso, levava uma coça, uma surra, e tinha que ser bem dada para você aprender a ser gente. A minha família construiu uma casa de pecado. 3 motivos para que eu não teria condições de ser padre. E talvez você pergunte, mas padre, como então que o senhor se tornou padre? Porque o encontro com Jesus fez com que eu mudasse a direção. Os meus amigos, quando me veem, eles dizem, é impossível ele ser padre. Gente, eu fui noivo 2 vezes. Não tive um relacionamento casto. Mas Deus realizou o impossível na minha vida. Por quê? Porque eu tomei a firme decisão de mudar de direção. Conversão. Eu pergunto, você tem um impossível na sua vida? Sim ou não? Agora eu pergunto, você está disposto a mudar de direção? A mudar de caminho? A mudar a sua mentalidade, o teu modo de pensar, o teu modo de agir? Não adianta nada você dizer sim, eu quero, mas continua fazendo as mesmas coisas. Deus vai dizer no livro do Êxodo, capítulo 14, fala ao povo de Israel, é preciso mudar de direção. Para quê, padre? Para que eu e você possamos obedecê-lo. Aqui eu encerro. Olha o que a palavra vai dizer. O faraó vai pensar, os israelitas perderam-se no país, e o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas obedeceram. Novamente, Deus nos convida à obediência. O impossível, o milagre, ele só acontece na nossa vida a partir da nossa obediência. Você não vai ter a tua vida transformada, a tua família transformada, o teu casamento transformado, o teu trabalho transformado, a tua empresa transformada, o teu sítio, as tuas terras, os teus bens, a tua vida financeira transformada, se você não obedecer a Deus.
Se você obedece, o impossível se curva, o mar se abre e Deus abençoa a nossa vida. Abençoa a nossa vida. Eu convido você a fechar os seus olhos um instante. Escute essa canção e tome posse daquilo que Deus hoje reservou e quer cumprir na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar. Eu convido você a ficar em pé. Esta é a promessa de Deus para nós. Milagres Ele quer realizar na nossa vida nesta noite, mas eu e você precisamos nos decidir a obedecê-lo, fazer o que tem que ser feito. Você sabia que muitas vezes nós ficamos presos, que nos impede de caminhar? São sentimentos negativos que trazemos no nosso coração: mágoa, ressentimento, ódio, desejo de vingança, falta do perdão. Tudo isso tranca a tua vida, atrapalha a tua vida. É o impossível, porque só Deus nos concede a graça de perdoar aquela pessoa que nos fez mal, viu? Por isso é preciso pedir, rezar, clamar, porque Deus cumprirá a sua promessa. Vamos cantar juntos. Há uma promessa que quer se cumprir. Há uma promessa que quer se cumprir Em meio a nós. em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: É o próprio Senhor quem pedi e receberei. pedi e receberei. Mais uma vez, há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir Em meio a nós. em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. pedi e receberei. Nenhum mal irá resistir. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir Os mares irão se abrir quando a boca de Deus Quando a declarar boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. eu convido você, de meu erga o seu Deus. braço e declare: se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Peça com fé. Se eu orar, Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. com os braços de erguidos, meu Deus. nenhum mal irá resistir. Os mares, Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar.
eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. se eu orar, Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. suavemente. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, coloque a mão sobre a sua cabeça. Eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, traga à nossa mente, à nossa razão, toda e qualquer muralha, todo e qualquer grilhão, toda qualquer corrente e amarra que nos impede de ver o impossível acontecer na nossa vida, na nossa família, no namoro, no noivado, no matrimônio, na vida profissional, na vida financeira. Tudo aquilo que está amarrado, tudo aquilo que está acorrentado, eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, traga na nossa mente, para que a Tua graça hoje realize o impossível. Não tenha medo, irmão. Vai deixando vir na tua mente qual realidade hoje você precisa do impossível. Seja na enfermidade, no trabalho, nos estudos. E na autoridade do meu ministério sacerdotal, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado, destruído, arrasado e aniquilado todo o mal, que toda a muralha, que todo o mar que nos impede de ser livres na vida financeira, todo desânimo, toda desesperança, toda falta de fé, todo e qualquer problema material, financeiro, profissional, seja agora desfeito em nome e no poder de Jesus. Liberta as nossas famílias, o matrimônio, os vícios. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Eu convido você a erga a sua mão direita lá no alto. Repita comigo. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Quantas vezes eu caí, Quantas vezes eu caí, tantas vezes o Senhor estava lá. tantas vezes o Senhor estava lá. Quantas vezes meu irmão caiu, Quantas vezes meu irmão caiu, tantas vezes
também estava lá, tantas vezes também estava lá, levantando o meu irmão, levantando meu irmão, levantando a minha família, levantando a minha família, levantando a minha vida levantando a minha vida de toda a opressão humana de toda opressão humana e espiritual. e espiritual. Concede-me, Senhor, Concede-me, Senhor, o dom da sabedoria o dom da sabedoria para transformar para transformar as quedas as quedas em ensinamento, em ensinamentos, fazer do abatimento fazer do abatimento um estímulo um estímulo e buscar com humildade e buscar com humildade a vitória nas derrotas. a vitória nas derrotas. Que eu cresça mudando de caminho, mudando de caminho, mudando de rota, mudando de rota, aprendendo com as quedas aprendendo com as quedas e te dando autoridade e te dando autoridade sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha história, te dando autoridade te dando autoridade sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha história, te dando autoridade te dando autoridade sobre a minha vida, sobre a minha vida, sobre a minha história. sobre a minha história. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão. Erga suas mãos e declare com fé. Deus te dá vitória hoje. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas para sua família, não resistirão ao para poder sua casa. de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres, milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. E tome posse desta graça que Deus derrama sobre nós. Nós declaramos, te damos autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E eu creio, Pai, pelo dom da minha fé, que nesta noite o Senhor está de fato realizando o impossível na vida de muitos irmãos, homens, mulheres, crianças sendo curadas, matrimônios sendo restaurados, a tua vida financeira que estava falida, Deus hoje começa um novo tempo de prosperidade financeira e material, profissional na tua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vai dizendo isso. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor já nos deu a vitória. Vai dizendo, filho, obrigado, Senhor. Vai agradecendo ao Senhor, vai dizendo obrigado. Obrigado por me trazer aqui nesta noite. Obrigado porque eu estou aqui colhendo esta bênção, colhendo esta graça. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor nos liberta, porque o Senhor nos protege, porque o Senhor nos dá a vitória na batalha e realiza o impossível na nossa vida. Tudo isso nós pedimos, Pai, em nome de Jesus.
na unidade do Espírito Santo. Amém.